Eu sempre gostei dos tocadiscos Technics, principalmente a linha de Direct Drive. São aparelhos muito robustos, bem construídos e que, quando apresenta algum defeito, é assim relativamente fácil de consertar. Infelizmente, eu tenho reparado que essa mesma qualidade não se reflete nos tape decks da marca. Isso depende de qual ano ele foi fabricado e para qual país ele foi adaptado. Para quem não sabe, a Technics é uma subsidiária da empresa japonesa Matsushita, também chamada de Panasonic. Então, dependendo do país, os mesmos aparelhos são vendidos com a marca Technics, Panasonic ou National. Naturalmente, em cada país é feita uma adaptação para aquele mercado, porque muda a rede elétrica e muda também os requisitos do mercado. Então eu tenho notado, por exemplo, que os aparelhos Technics que foram fabricados e vendidos no Brasil, eles não têm a mesma qualidade do mesmo modelo quando ele é feito no Japão. E tenho notado também que os tape decks Technics dos anos 80 em diante já não são com a mesma qualidade dos que eram feitos nos anos 70. Não que os aparelhos sejam ruins, isso é minha percepção em termos de qualidade do som e da facilidade ou da possibilidade de você fazer a manutenção. No caso desse Technics RS-M12, eu desde o começo percebi que não haveria muitos problemas, porque é um aparelho feito no Japão nos anos 70, que são dois indicadores de tape decks bem feitos. Então eu vou aproveitar esse conserto que foi feito nesse M12 para mostrar um outro aspecto da manutenção de tape decks, que é como que você faz a calibração num tape deck quando você não tem o manual de serviço. Só para lembrar, manual de serviço não é o manual do usuário. O manual de serviço é um manualzinho que o fabricante fornecia para os técnicos, com todos os parâmetros de montagem, desmontagem e regulagem do aparelho. Nesse M12 não tem esse manual, ou melhor, o manual existe, mas ele está à venda na internet. E eu não quero gastar dinheiro com isso. Primeiro porque eu não tenho orçamento para isso. Segundo porque eu não sei qual é a qualidade desse manual. Porque tem muita enganação na internet nesse sentido. E além do mais, eu não preciso desse manual. É um aparelho relativamente simples e que é possível sim fazer toda a calibração a partir simplesmente do esquema, conforme nós vamos verificar nesse vídeo. É uma construção interessante, aí, típica aí do final dos anos 70, começo dos anos 80. A estrutura é parecida com os Gradiente, o CD2000, CD2300, também chamado de S95, S96, S125. É parecido por quê? Porque ele tem a estrutura principal, é de plástico. Porém, nas partes importantes, ele tem uma chapa por trás. Por exemplo, o mecanismo é montado em cima de uma chapa de aço que fica aqui por trás, isolando ele de interferência. Outra coisa também na parte de baixo, ele tem uma chapa de aço protegendo os circuitos. É uma blindagem magnética aterrada que protege os circuitos de interferência. Então é uma montagem bem feita, limpa. Você tem acesso a todos os circuitos, sem precisar desmontar nada. A única coisa mais chata aqui é para você trocar as correias e para você limpar o mecanismo, porque você tem que desmontar o painel frontal para conseguir retirar o mecanismo. É muito parecido aí com os tape decks Gradiente novamente. Você tem que arrancar o painel, aí você tem acesso ao mecanismo. E um dos segredos desse aparelho está justamente na parte de trás, que é o Made in Japan.
Isso faz toda a diferença, porque realmente a qualidade das peças é outra. Então isso me leva a supor que esse modelo da Technics é da fase boa da Matsushita, Panasonic, onde eles tinham o mesmo cuidado que eles estão tendo com esse tape deck, que é o que eles tinham com os famosos toca-discos da marca. A regulagem também desse modelo é muito simples, está tudo acessível aqui, tudo marcado, o que é cada potenciômetro, cada bobina, mas esse aparelho não tem o esquema, ou melhor, não tem o manual de serviço. Então, quem vai regular esse aparelho pode ter dificuldades de saber. Afinal de contas, qual a regulagem que eu tenho que fazer nele? Quantos volts eu tenho que deixar na saída? Quantos volts tem que aplicar de bias? Bom, em casos assim, é que a gente precisa usar alguns artifícios para fazer a regulagem dele. Ponto de partida é a regulagem do nível de gravação, é o famoso nível Dolby. Para poder fazer esse ajuste do nível Dolby, a gente tem que saber qual é o chip do Dolby que é usado aqui. Então nós vamos olhar no esquema do aparelho e vamos pesquisar na internet. É isso que nós vamos mostrar a seguir. Então aqui está o tape deck, ali está o nosso milivoltímetro, o nosso receiver que a gente usa para amplificar os sinais. Eu vou usar aqui um PC com o software Soundcard Oscilloscope. Estou aqui medindo frequência e distorção. Aqui estão nossas fitas de teste. Ali nosso multímetro. Nós vamos usar aqui para medir eventualmente algum parâmetro. Bom, na verdade eu já fiz a calibração do deck. Eu vou assim mostrar aqui a verificação e como a gente chegou nos valores. Antes da gente mexer na regulagem eletrônica propriamente dita, a gente tem que ter certeza de que a mecânica está em ordem. Ou seja, nós vamos medir o Wow and Flutter, medir o azimuth do cabeçote, que é a inclinação do cabeçote, e medir a velocidade com que a fita está sendo tracionada. Só depois disso que nós vamos fazer a verificação da parte eletrônica, como eu vou mostrar a seguir. A primeira coisa, então, é verificar velocidade. Então eu vou usar aqui uma fita de teste. Essa fita aqui serve tanto para verificar a velocidade quanto o Wow and Flutter. Vamos então fazer a medição. Eu vou colocar para tocar e vamos verificar ali no nosso PC. Esse som que está no fundo é o tom que está sendo usado. Então ele deveria dar 3.150. Está dando um pouco a mais, porque ele tem uma certa distorção. Mas mesmo assim a velocidade está bastante razoável, dentro do que se espera. Vamos verificar o Wow and Flutter agora. Para medir o Wow and Flutter, estamos usando aqui o software Wow and Flutter Meter. Ele está indicando aqui a mesma velocidade. E ele está indicando aqui um valor de Wow and Flutter de 0,12, com picos de 0,2. Então, grosso modo, nós temos que dividir esse valor por 2, ou seja, o Wow and Flutter desse aparelho estaria abaixo do 0,1%, o que é muito bom. Vamos só verificar agora o azimuth. Para regular o azimuth, nós vamos usar uma fita de teste com um sinal de 8 kHz e vamos medir no milivoltímetro a tensão. Aí eu vou ajustando aqui o cabeçote para dar a maior tensão ali. Então já estou aqui com a fita de teste rodando e com a chave de fenda ali no cabeçote. Então eu vou ajustar o cabeçote para maior leitura ali no nosso milivoltímetro. Ó, eu estou virando, chegou no máximo, começou a diminuir, então eu tenho que voltar um pouco. Então o ajuste vai ser aí. Aí.
Então aí está ajustado o azimuth. Feito isso, tendo certeza que a mecânica está boa, podemos então fazer a calibração da parte eletrônica. Vamos agora então iniciar a calibração da parte eletrônica. O primeiro ajuste a ser feito, antes de qualquer outra coisa, é o nível de reprodução. O famoso 0 dB, o nível Dolby, o DIN, enfim, cada um dá um nome para isso. Qual é a questão aqui nesse tape deck? É que ele tem o sistema Dolby. Então, as fitas precisam ser gravadas numa altura exata, porque senão o que vai acontecer? Se você gravar uma fita com Dolby nele e for escutar em outro tape deck, ele pode ficar sem agudos ou então com muito agudos. Então existe um nível pré-determinado, porque o sistema Dolby ele depende do nível de gravação e de reprodução. Então a primeira coisa é acertar esse nível. Para fazer esse ajuste, a gente precisa de uma fita de referência, que é essa aqui. No nosso caso, estamos usando essa aqui. Temos outras aqui, mas essa aqui é mais prática, até para a gente demonstrar aqui no vídeo. Bom, então ela já está dizendo aqui, olha, 315 Hz a 0 dB. Tá, mas qual é o 0 dB? Eu tenho visto aí na internet vídeos de colegas técnicos que acertam o 0 dB aqui pelo visor, pelo display, pelo VU. Mas esse procedimento está errado. Primeiro, porque o VU não tem a precisão que a gente necessita. Segundo, quem me garante que esse VU está correto, que ele está marcando correto? Então, o procedimento certo é você rodar a fita de referência e acertar o nível de reprodução usando um milivoltímetro, como esse nosso aqui, ou então aquele ali. Tá, mas qual é a voltagem que eu tenho que medir ali? Essa informação costuma estar no manual de serviço do tape deck. Só que nesse caso aqui, não existe manual de serviço, ou eu não consegui achar o manual na internet sem que tivesse que pagar por ele. Bom, eu não quero pagar. Então eu quero fazer a regulagem, mas não quero pagar para ter o manual de serviço, até porque eu não sei se esse manual de serviço vai conter a informação que eu preciso. E também eu quero aproveitar essa situação que nós encontramos aqui para explicar o procedimento. Quer dizer, como é que eu calibro um deck que eu não sei o nível que eu tenho que deixar. Bem, nesse caso aqui, eu tenho o esquema. Então, o esquema eu consegui na internet. Então já é alguma coisa. Pelo menos eu tenho aqui a indicação dos potenciômetros que eu tenho que mexer. Já é alguma coisa. Tá, mas o problema continua. Ok, mas quantos milivolts eu vou ter que medir na saída ou em algum outro ponto para saber se a minha fita de nível Dolby está correta? Bom, qual é a dica então? Nós temos que partir do chip do Dolby que está sendo usado. Nesse caso aqui, ó, nós já temos aqui ó, o chip do Dolby, NE646B. Então, esse é o chip que está sendo usado. Então, ele vai ser a nossa referência. Então, eu fui na internet e baixei o datasheet, que se chama, que é a folha de dados do NE645, que é igual ao do 646. Está aqui, olha, Dolby Noise Reduction Circuit. Então, esse é o chip que nos interessa. Aqui tem os pinos do chip e aqui o diagrama interno, mas nada disso não vai nos interessar no momento. O que vai nos interessar? Folhando aqui o manual, você vai encontrar a informação que nós necessitamos. Que é exatamente isso aqui, ó. Características elétricas. Então, diz aqui que ele é alimentado com 12 volts, responde de 20 Hz a 20 kHz. Aqui está o pulo do gato. All levels referenced to 580 mV RMS, quer dizer 0 dB, no pino 3. Pronto. É isso que eu precisava saber. Então eu vou até
frisar aqui essa informação. Aqui, ó. 580 milivolts no pino 3. Então, qual é o pino 3 do circuito? Eu vou ter que ir lá na placa e descobrir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar a nossa fita de teste aqui e vou medir a tensão no pino 3 do circuito integrado que faz o DOB. Esse circuito integrado, no caso, ele é mono. Então ele tem duas peças, um para o canal direito e outro para o canal direito. Então eu vou ver se existe algum ponto de teste ali que eu posso usar. Caso contrário, eu teria que soldar um fiozinho no pino 3 do CI para poder fazer a medição. Pesquisando então aqui no esquema, descobri, olha, nós temos aqui o ponto TP3, que vai direto aqui no pino 3 do CI, num canal. No outro canal nós temos o TP4, que também vai direto no pino 3. Olhando na placa, nós temos então aqui, ó, TP3 e aqui está o TP4. Então eu vou conectar o nosso milivoltímetro nesses pontos e vamos fazer a medição. Já conectei o nosso voltímetro, vou acertar um canal, depois a gente acerta o outro. Vou colocar para rodar. Então ele está acusando ali 680. Eu vou ajustar aqui. Pronto. 580. Agora vamos preparar para o outro canal. No outro canal está dando 620. Vamos ajustar. Pronto. 580. 580. Perfeito. Ele dá uma pequena oscilação porque a fita de teste já está meio gasta. Mas o ponto seria aí. Como é que estão os mostradores? Como eu já tinha ajustado, o mostrador está perfeito aí. Está dando exatamente a indicação no nível Dolby, que no caso aqui é mais 3 dB. Se por acaso precisar ajustar, existe um potenciômetro ali, que fica ali, que ajusta só o display. Então a gente tem que fazer o display mostrar corretamente o que está sendo medido ali, não o contrário. Você não pode ajustar o nível pelo display, porque o display pode estar fora. Então agora a reprodução está perfeita. Então podemos então fazer a regulagem do nível de gravação e do bias, da potência de polarização, para ver se ele está gravando corretamente. Lembrando que nós estamos fazendo todas essas medições com o Dolby desligado. Depois podemos até fazer o teste com o Dolby ligado, só que essa fita aqui, ela é sem Dolby. Então, se eu gravei a fita de teste sem Dolby, eu tenho que fazer a reprodução sem o Dolby, senão vai dar diferença nesses níveis. Agora eu já ajustei o nível de reprodução e nesse aparelho especificamente eu já tinha ajustado aqui o display. Mas vamos supor que eu não tivesse ajustado, precisava fazer algum ajuste. Então vamos fazer a conferência mais para poder mostrar o processo. Então a maneira mais fácil de você ajustar o display é colocando o tape deck em modo de gravação. Então você pega ali o gerador de áudio, uma frequência média, vamos dizer aí 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz, e injeta no tape deck, colocando ele para gravar. Então a gente vai apertar aqui. Então já acendeu ali a luzinha indicando gravação. Eu estou com o nosso milivoltímetro ligado, respectivamente canal esquerdo e direito, nos pontos de teste, ligados no pino 3 do chip do Dolby. O mesmo que a gente ajustou o nível de reprodução. Então a gente já sabe que no pino 3 tem que dar 580 mV.
Então a gente vai ajustar o nível de gravação para dar os 580 milivolts. Eu vou ligar ali o gerador. Então esse sinalzinho que você está ouvindo é um sinal aí de 400 Hz. Ele tem que indicar ali no nosso milivoltímetro 580 milivolts. Então esse é o canal esquerdo, canal direito. Então está reguladinho. Como que está o display? Nesse caso, como eu já tinha calibrado, o display está certo. Se não estivesse, então precisaria fazer o ajuste. E nesse aparelho aqui é feito naqueles 2 potenciômetros ali. Eu vou mostrar aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Então, aqui ele está indicando certo. Vamos mudar um pouco aqui. Olha lá. Aqui já tirei da regulagem. Então eu vou subindo aqui até ele começar a acender. Opa, passou. Ó, tá acendendo fraquinho. Pronto. Aí é o ponto. Então isso garante que quando o pino 3 do integrador estiver com 580 milivolts, nesse caso, está acendendo aqui o indicador do nível Dolby. Então a calibração está correta nesse caso. Não custa lembrar que o pino 3 com 580 é nesse tape deck, com esse chip Dolby. No caso de um outro tape deck, você tem que ver qual é a tensão que você tem que aplicar, em qual pino do chip do Dolby. A regulagem da gravação consiste basicamente em 2 aspectos: volume de gravação e bias. Os 2 ajustes estão ligados, porque se você, por exemplo, aumentar o bias, vai aumentar o volume do sinal que é gravado em baixas frequências e vai diminuir em altas frequências. E ao contrário é verdadeiro. Se você diminui o bias, você vai aumentar os agudos e diminuir os graves. Então é um ajuste que tem um ponto exato. Isso depende da fita que é usada também. Nessa regulagem aqui estou usando uma fita Gold Star, que eu já sei por experiência que ela representa a média das fitas que tem no mercado, como TDK, Maxell e outras. Então eu sei que ajustando o deck com ela, vai ficar num ponto médio. Qualquer que seja a fita que a pessoa usar, vai ficar razoável. Agora, se a pessoa tiver uma fita especial que ela quer usar aqui, ela comprou uma caixa de uma determinada fita, então você pode otimizar o deck para aquela fita. Porque esse deck aqui não tem regulagem de bias, então você tem que fazer uma regulagem que atenda a todas as situações. Tá, então a primeira coisa é localizar aqui no esquema onde que estão as regulagens. Então eu já sei, já localizei ali na placa onde é que estão as regulagens. Então, por exemplo, no caso do bias, tem uma regulagem mais grosseira aqui e outra mais fina ali embaixo, canal esquerdo e direito. E o volume de gravação está aqui e nesse outro aqui. Então, qual é a dica? Cada técnico tem seu jeito de fazer. Para fazer o ajuste inicial, eu costumo trabalhar ali no gerador com as frequências de 500 Hz e 500 kHz. Ou então 600 Hz, 6000 kHz, alguma coisa assim. Diferença de 10. Por quê? Porque para mim fica fácil quando eu estou gravando o sinal, é só eu virar a chave aqui e eu mudo de uma frequência para outra. Então, a primeira coisa é regular o bias. Então, quando o bias está correto, quando você grava uma frequência, por exemplo, de 500 Hz, que é um médios, e grava a de 5 kHz, que é um agudo, então quando o bias está correto, ele vai gravar na fita com o mesmo volume. Isso você verifica ali no milivoltímetro. Agora, primeiro você ajusta o bias, depois você acerta o volume de gravação. No caso aqui, como eu já fiz o ajuste, eu vou só mostrar como é que é o processo. Então a gente coloca aqui, acione a pausa, record, play. Então, esse sinal aí no caso é de 5 kHz.
Deixa eu passar aqui para 500 Hz. Pronto. Então eu estou ali no meu milivoltímetro mais ou menos com zero. Estou ajustando no 0 dB ali. Ok? Então vamos zerar aqui o mostrador. Eu vou primeiro gravar a frequência de 500 Hz e depois eu vou mudar ali e vou passar para 5 kHz. Eu vou zerar o contador e vou soltar a pausa. Pronto, ele está gravando aí o sinal de 500 Hz. Vai estar rodando ali. Eu vou passar para 5 kHz agora. Pronto. Vamos gravar um pequeno trecho. Lembrando que eu estou usando a fita normal, então o seletor aqui tem que estar tudo para fita normal. Ok. Eu vou voltar aqui para o 0. Vamos ver a gravação então. Olha lá. Então ficou no 0, canal direito, canal esquerdo. Então isso aí é o sinal de 500 Hz. O de 5 kHz. Ficou no 0 também. Então isso significa que o aparelho está perfeitamente ajustado. Bias e volume de gravação. Vamos dizer que você fizesse esse teste e o sinal agudo de 5 kHz, no caso, ficasse mais alto do que o de 500 Hz. Então você teria que aumentar o bias e vice-versa. Agora vamos ver uma outra situação. Os dois sinais ficaram na mesma altura ali, tanto de 500 Hz quanto de 5 kHz. Porém, o volume errado. Bom, se eles estão na mesma altura, quer dizer que o bias está correto. O que está errado é o volume de gravação. Então você ajustaria o volume. Então você vai fazendo assim, essa ida e volta, por tentativa e erro e aproximações sucessivas, até que você descobre qual é a regulagem ideal para esse aparelho. No caso, por exemplo, eu já vou deixar registrado aqui, ó. Então eu já sei que o bias normal, eu tenho que injetar um bias de 4,6 volts no cabeçote. Então no futuro, se eu pegar um outro aparelho igual a esse, eu já sei qual é a regulagem do bias. Mas para chegar nesse valor, eu tive que ir fazendo várias tentativas. Eu vou repetir depois o procedimento com a fita de cromo e vamos dar o serviço por terminado. Chegou a hora do teste final. Depois de tudo reguladinho no laboratório, eu trouxe aqui para a minha mesa de trabalho, onde eu tenho o meu conjunto de referência, que são as duas caixas clone da Quasar QC404, que já foram mostradas aqui no canal. Estão ligadas ali no subwoofer Yamaha e um receiver Pioneer. E eu vou gerar um som a partir de um arquivo do YouTube de músicas sem direitos autorais para poder fazer um teste de gravação e reprodução. Vamos ver então como é que ele se sai numa simulação real de uma gravação e reprodução. Eu vou ligar aqui a gravação, vou acionar a pausa e o play. Vou colocar a música para tocar, vamos acertar o nível de gravação, vamos fazer a gravação e depois ver a reprodução. Eu vou zerar aqui o contador, vou gravar sem Dolby, da linha fita normal. Eu vou colocar a música para tocar e vamos fazer o ajuste. Vou regular aqui o volume. Pronto, vou soltar a gravação. Canal esquerdo. Canal direito. Vamos parar, retornar a fita. Ok. Vamos ver como ficou a gravação.
essa é a gravação. Canal esquerdo, canal direito. Os dois canais. Então, como se viu, a gravação ficou exatamente igual ao original, que é o que se espera de um bom tape deck. Então, com esse teste aqui ao vivo no meu sistema, eu considero que o tape deck ficou bom, sim. Tá perfeito, testado e aprovado. Depois de fazer a manutenção e de trabalhar com esse aparelho durante alguns dias, eu devo confessar aqui que eu gostei desse tape deck. Eu achei que ele tem um som bom, tem um som firme e é um aparelho bem construído. Obviamente não é um tape deck topo de linha. Ele não tem sequer um ajuste fino de bias, muito menos um ajuste automático, como tem nos Pioneers, o sistema BLE dos Pioneers. Mas, sendo assim um tape deck de entrada, mesmo assim é um bom aparelho. Ele proporciona uma audição agradável, ele grava bem, desde que você use uma fita compatível com aquela que foi feita a calibração. É um aparelho bonito, tem um tamanho padrão, que ele vai se ver em vários racks que existem por aí. Ou seja, é um tape deck que vai sim ficar bem em qualquer aparelhagem de som vintage. A calibração que foi feita nele ficou muito boa. Eu testei as fitas dele em outros aparelhos e peguei fitas gravatas de outros aparelhos e elas tocam muito bem nele. Eu notei que ele tem menos chiado do que os outros tape decks da mesma época, comparando, por exemplo, com o Gradiente CD 2300, CD 2000, esse Technics, apesar de ser uma tecnologia muito similar, mas o Technics tem um pouco menos de chiado. Enfim, fica aí então a apresentação desse tape deck interessante aí da Technics. E ficam aí também as dicas para o caso de você encontrar algum tape deck que você não sabe por onde começar a calibração. Então, fica aí a dica para você.